Thor, deus do trovão. No passado distante, o jovem Thor descobre um deus morto das Américas. No presente, Thor encontra o lar de deuses alienígenas transformado em abatedouro. E no futuro, um Thor idoso luta contra um bando conhecido de monstros que veio matá-lo. O último deus vivo de Asgard. Algo está matando deuses, e agora está vindo atrás de Thor. O Carniceiro de Deuses, parte 2. Sangue nas nuvens. Muitos anos atrás, o grande salão de armas de Asgard, forjado pelos anões a partir do místico metal Uru, em fogos capazes de fundir o sol, emergido em encantamentos pelo próprio pai de todos, capaz de despedaçar planetas inteiros como se fossem pedrinhas, é a arma mais poderosa de todos os 9 reinos, mas somente o digno pode erguê-la. Combati dragões de mãos vazias, matei lobos do tamanho de botes, lutei em mais batalhas do que deuses com o dobro da minha idade. Então me diga, quão mais digno devo ser? Ah, mexa-se, seu maldito pedaço de metal! Ah, pela barba de Odin, és um martelo teimoso! Algum dia, Mjolnir, um dia serás meu. E nesta bendita manhã, quando eu finalmente cavalgar pelos céus de martelo na mão, ai dos inimigos de Thor! Mais rápido, seus cães! Não irá sobrar nada que valha a pena pilhar quando chegarmos lá. Ouviram o Deus do Trovão? Não são nórdicos? Então por que remam como saxões amantes da terra? Remem como vikings, ou vão se ferrar todos vocês. Remem pela morte. Remem por Thor. Meu senhor, a névoa está ficando mais espessa. Talvez devamos diminuir o ritmo, senão corremos o risco de ficarmos encalhados. Eu velejei por tempestades de fogo na terra ardente de Muspelheim e por furacões sem fim na gelada Niflheim. Não é um simples nevoeiro de Midgard que vai parar o filho de Odin. Se acalme, homem do norte. Tu tens os olhos de um deus para te guiar. Tem alguma coisa na névoa! Um vulto andando sobre a água, como se fosse terra seca. Pare com seu chororô absurdo, seu bêbado idiota. Senta aí e volte pro... Eu vi o rosto dele. Não era o rosto de um homem. Deixem de tagarelice. Vós não sois crianças para se assustarem com sereias. Vós sois vikings. Vós sois temidos por toda a costa de Midgard. Agora voltem a remar, ou terão de responder ao meu machado Jarmjorn. Diga-os para ir mais devagar, até que passe o nevoeiro. Sim, meu senhor. Mas você disse... Eu sei o que eu disse, apenas faça. Sinto o cheiro de carne divina. Me leve, Deusinho. Me leve aos seus parentes. 3 dias depois, às margens do rio Neva, no lugar que um dia vai se chamar. Não podemos mais esperar. Meus homens têm fome de morte e de pilhagem. Que a batalha comece. Não. Eu não cruzei o oceano simplesmente para enfrentar um bando de eslavos de lanças. Thor foi informado de que teria deuses aqui. Homens do rio, onde estão os deuses que vós jurastes que vos protegeriam? Chamem-nos e rezem para que eles deem a Thor uma luta decente. Nossos deuses estarão aqui em breve, porco nórdico, e eles vão acabar com a sua conversa fiada. Quando Perun, o senhor da tempestade, e Chernobog, o negro, vierem sobrevoando em seus grandes garanhões alados, empunhando machados dourados, relâmpagos voando, vocês irão cantar uma diferente. Lá vem eles! Senhor Perun? É ele? Espera, não vejo. Aquele é um deus? Aquele é seu deus? Eis o sangrento cavalo do destino, defensor dos eslavos. Esse é o corcel de Perun, mas onde está o nosso grande deus?
Senhor Thor, parece que os deuses deles não têm coragem para lhe enfrentar. Temos sua permissão para... Façam o que quiserem. Só deixem um barril de cerveja para mim. As nuvens pingam sangue, sangue divino. Imortais morreram nestes céus hoje. E parece que a chuva da morte acabou de começar. Charnobog, o negro, eu presumo. Um sangrento cavalo sem o cavaleiro e um deus sem cabeça. Alguém arruinou minha diversão por hoje. Os deuses dos eslavos podem ter feito isto a si mesmo, eu suponho. Lutaram entre si por Odin sabe o quê. Uma vez vi dois deuses matarem um ao outro numa discussão sobre o dia da semana. Mas isso não explica a sensação incômoda em minha cabeça. Aquela que tenho tido desde que vi o rosto do deus morto nas águas da Islândia. Imagino que seja a mesma sensação que o javali tem quando a grande corneta soa e os guerreiros se apressam pelas árvores. O momento logo antes das lanças voarem. Quando a fera percebe que está sendo caçada. Está sentindo isso, Senhor do Céu? Aquela sensação de desamparo quando você cai? É isso que se sente ao ser mortal. Agora você vai aprender como ser massacrado. Tum. Heia! Ah, um lutador. Eu amo tanto lutadores. Você ficaria surpreso com quantos deuses morreram iguais a crianças assustadas. O nome é Thor, caçador das nuvens, de Asgard. Um guerreiro nato. E o último deus que verás. Asgardiano, é? Acho que você será meu primeiro destes. Mas não fique triste por ficar sozinho. Seu panteão inteiro irá se juntar a você quando eu tiver terminado. Enquanto encaro o rosto desse assassino de deuses, não consigo deixar de lembrar de um tempo muitos anos atrás. Outros frios olhos negros de um deus louco numa cova. Do dia em que aprendi a diferença entre guerrear e assassinar. Eu era só um garoto quando um deus chamado Dag começou uma onda brutal de massacre em todos os 9 reinos. Ele matou centenas no momento em que eles o pegaram e o lançaram numa cova em Asgard para esperar seu destino. Confuso, fui até Odin. Embora eu mal conseguisse andar, eu já tinha visto meu pai matar milhares, trolls invasores, gigantes hostis, exércitos inteiros. Ele vinha para casa encharcado de sangue, e as canções eram entoadas sobre sua grandeza. Aquilo era guerra, meu pai me disse, e guerra era algo muito diferente do que Dar tinha feito. Ele disse que nem mesmo os maiores guerreiros nunca apreciavam o golpe mortal. Fazer isso era perder a si mesmo para a sede de sangue, se tornar um monstro. Mas eu ainda estava confuso. Então, certa noite, eu escapei dos meus aposentos, rastejei pelos salões vazios de Asgard. Eu fui ver o deus louco na cova. Eu só queria ver o seu rosto, ver por mim mesmo o quão os olhos de um assassino eram diferentes dos de meu pai. Eu olhei lá embaixo na cova, esticando para ver o que eu soube em seguida, meus pés deslizaram. E eu estava caindo nas trevas. Eu vi seus olhos, certo? Mas eles não eram selvagens como eu esperava. Eram calmos e assustadoramente serenos. Eu me preparei para me defender, morder seu rosto com os poucos dentes que eu tinha. Mas tudo que ele fez foi falar, numa voz delicada, sobre o que ele tinha feito, e quem ele tinha feito e por quê. O porquê eu me esforcei para entender, mas ele falou com tal paixão, tal notável convicção, que pareceu que eu tinha mais culpa que ele. Ele matou crianças, não maiores que eu, disse, até mesmo bebês, mas o Deus da cova jamais tocou em mim. E ainda o modo como ele lhe olhou, com tanta frieza nas trevas, faz você se sentir quase como se você já estivesse morto.
Eu fiquei na cova por 5 horas até alguém me encontrar. No outro dia, o deus sanguinário morreu sob a espada de Odin. Ele jamais implorou misericórdia, nem por um segundo sequer mostrou um pouco de arrependimento. Sua cabeça decepada ainda estava sorrindo, ainda cheia de orgulho pelo que ele conseguiu realizar. Odin e os outros o rejeitaram como louco, mas somente eu sabia a verdade, do que ele realmente era. Era algo muito mais assustador. Você está acostumado a lutar contra coisas que tremem diante de você e ficam feitos bobos admirando sua grandeza, não é, Deus de Asgard? Não alguém que atreva a se opor a seu olhar divino, muito menos olhar de volta. Uah! Com desprezo total e absoluto por tudo que você é. Estou acostumado a lutar contra guerreiros e você mais que definitivamente não é um carniceiro de deuses. Já vi outros como você antes. Ah! Não. Acredito que não. Não dormi por semanas depois de meu tempo na cova. Eu estava assombrado com aquela voz, com aqueles olhos. Por meses, eu orava toda noite aos deuses mais velhos para que eu nunca mais tivesse que contemplar tal semblante novamente. Agora, parece que, como a maioria das orações na vida, as minhas foram mais profundamente não ouvidas. Não consigo deixar de imaginar, Deusinho, nos pobres tolos malditos lá embaixo que lhe adoram. Você é o deus do quê? Dos machados? Da bebedeira? Da vaidade? Ou talvez da guerra? Eu matei muitíssimos deuses da guerra. E deuses do medo, deuses do caos, deuses do sangue e da ira, e da inveja e das mentiras, das pragas e dos terremotos, do genocídio e da vingança, da degradação, da morte. Pouquíssimos deuses da poesia e das flores, embora tenha matado estes do mesmo jeito. Agora me diga, príncipe de Asgard, antes que tudo que você seja capaz de fazer seja choramingar e gritar, Thor era deus do que antes de morrer? Do trovão. Uau! O dia de hoje, espaço sideral, um mundo de deuses mortos. Leva horas, mas o servo do carniceiro de deuses finalmente tomba. Para fazer construtos como este, seu poder deve ter crescido consideravelmente desde a última vez que lutamos. Mas espero que ele ainda seja fácil de se encontrar. Irei simplesmente seguir a trilha de deuses mortos. Eu não vos conhecia, deuses de Indgard, mas ainda assim, vós sereis vingados. Assim jura Thor, de Asgard. Eu terminarei o que comecei há muito tempo. Independente do poder do carniceiro, independente de onde ele esteja. Não importa quanto tempo leve. Voe, Mjolnir, para a cidade da onipotência, para os salões do onisciente. Voe com toda a velocidade que pode reunir. Quanto mais tardarmos, mais deuses irão sofrer. Continua. Quer saber tudo sobre o seu personagem favorito? Então inscreva-se no canal Arquivo do Personagem.